Olá, turma. Então, vamos para a aula 3, né? E aí, com relação à aula 3, eu queria já fazer um aviso para vocês, né? Essa aula é uma aula mais extensa, porque a gente precisa contemplar o conteúdo de atletismo, e o conteúdo de atletismo por si já é um conteúdo extenso, né? E também eu aproveitei para fazer assim uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada e do que a gente virá hoje, né? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o atletismo, né? A parte dos saltos, lançamentos e arremessos. E aí, vamos dar um início, uma visão geral do que a gente já viu em relação à temática atletismo, né? As características gerais. Então, o atletismo é um esporte composto por diversas modalidades, classificadas em corridas, que são curta distância e longa distância, além de provas de revezamento e com obstáculos, e de marcha atlética, né? Lançamentos e arremessos consistem em lançar o objeto o mais longe possível do ponto inicial. Nós temos o dardo, o disco, martelo e o peso. E os saltos de altura, em distância e triplo. Fazem parte do atletismo, né? As corridas de metros rasos, corridas com obstáculos, corridas com barreiras, corridas de revezamento, marcha atlética, maratona. Arremesso de peso, lançamento de dardo, martelo e disco, saltos com vara em altura, em distância e triplo. Além disso, há também o decátulo, isso aqui a gente vai ver no finalzinho, essa denominação do que são essas modalidades, que é o decátulo e o heptátulo, certo? As modalidades oficiais de arremesso e lançamentos abrangem o arremesso de peso, lançamento de martelo, disco e dardo. Esses são realizados dentro de áreas limitadas, nós chamamos área de campo, né, onde as corridas acontecem na área de pista. Essas modalidades, elas acontecem na área de campo. Os lançamentos dividem-se em três partes: lançamentos do martelo, do disco e do dardo. Área de provas de campo, né? Então, nós temos aqui a área onde essas provas ocorrem, e as provas de campos, elas são dos tipos de lançamento e de salto, né? Os lançamentos são os lançamentos de disco, martelo, vou colocar aqui, lançamento de disco, martelo, dardo, arremesso de peso, e as provas de salto aqui, ó. Então, a gente tem aqui como ter uma ideia. Aqui são os implementos, né? Os implementos dos arremessos e lançamentos. E sobre os implementos, a gente tem que saber, né? Os arremessos, tem os implementos de arremessos, os que a gente arremessa, né? Os atletas, e os que são lançados. Os que são arremessados é apenas o peso. E os que são lançados são disco, martelo e dardo. Arremesso de peso. Durante o movimento arremesso, o arremessador pode usar o limite de área delimitada sem pisar fora dela. A marcação da distância é feita até o ponto de contato da esfera com o chão. O número de arremessos varia de acordo com a quantidade de competidores. Nas provas oficiais, até 8 arremessadores. Cada atleta terá direito a 6 arremessos. Acima desse número de competidores, cada atleta realizará 3 arremessos. E a gente tem aí a técnica linear do arremesso de peso, que está dividida nas seguintes fases. Muito interessante essa figurinha, né? Para a gente se dar conta de como é o movimento postural, de como é o movimento passo a passo, né? Então, aqui na preparação ele está mais inclinado, né? E aí ele vem para a parte do deslocamento, que a gente chama o momento de deslizamento, né? Aqui, dessa setinha até essa, é o arremesso propriamente dito, né? A trajetória da preparação do arremesso propriamente dito, que finaliza aqui, depois
que é arremessado o peso na recuperação, tá? Então, preparação, deslizamento ou deslocamento, arremesso e recuperação. Essa é a técnica linear do arremesso de peso. O arremesso de peso, ele possui um implemento que é o peso, né? É aquele objetozinho redondo, circular. O peso, ele, para as modalidades masculinas, ele está na medida de 7,200, em torno, né? 7,260 gramas, 7,285, né? 7 quilos. Feminino, 4, e é nessa variedade, de 4 a 4,025. O diâmetro masculino, 110 a 130, feminino, 95 a 110. Aqui é a área do peso, né? Se vocês observarem. Voltar aqui, que é a área do peso, né? Onde é lançado. Ok. E aqui a gente tem um videozinho rapidinho. Então, pronto, a gente teve esse vídeo demonstrativo, né, do arremesso de peso. E a gente agora vai para... Eu sei. Ok. Já foi. Lançamento de martelo, né? Então, a gente tem uma explicação aqui rapidinha sobre como acontece, né, o lançamento, o que é a definição principal. O lançamento é realizado de um círculo determinado, protegido com redes e com uma área aberta na direção em que o martelo deve ser arremessado. Esse círculo ele tem um diâmetro de 2,1 metro. Para o arremesso, o atleta segura a alça do martelo com as duas mãos e permanece com os pés inertes. Depois, gira o conjunto por 3 ou ainda 4 vezes para que o conjunto ganhe velocidade. No próximo movimento, o lançador gira sobre o próprio eixo 2 ou ainda 3 vezes para que o martelo alcance ainda mais velocidade. Por fim, o solta direcionando para frente e para cima. A medição é feita no local que o martelo toca o chão. O lançamento será validado se o ponto de contato fizer um ângulo de 90 graus, isso aqui é bem importante, né? Ó, em relação ao local que o atleta ocupa ao final do lançamento. E a técnica de lançamento do martelo está dividida nessas fases, né? Então, o objetivo é lançar o martelo o mais longe possível, considerando o mesmo princípio de arremesso do peso, ou seja, né, o mesmo princípio que ele utiliza. O martelo vai mais longe quanto maior for a velocidade horizontal em que é lançado, e maior for o tempo em que ele permanecer no ar antes de cair no chão. O lançamento com inclinação próximo de 43 graus é importante para que o martelo permaneça mais tempo no ar. O atleta gira o cabo de 4 a 6 voltas em velocidade máxima, no intervalo de tempo muito curto, e realiza o arremesso. E aqui nós temos o implemento, né, do martelo, aqui. Nas categorias, nós temos para o feminino a bola com 4 quilos, no masculino a bola pesa de 7,200 quilogramas, né? Eles são fixados, né, ó, são fixados por esse cabo, tá certo? De aço, de 1,2 metros.
O lançamento de disco. Então, para executar o lançamento, o atleta segura o disco sobre os dedos e o apoia contra o antebraço. Depois executa um único giro rápido e solta o disco, estendendo completamente o braço do lançamento. A medição é feita a partir do ponto de contato do disco com o solo, e nessa modalidade é permitido o uso de cinturões de proteção cervical e material próprio nas mãos para aumentar o atrito e manter o disco posicionado sem que este escorregue, tá? Então, vamos aos lançamentos do disco. A gente tem, deixa eu ver se tem o disco aqui, vamos logo aqui. Então, esse é o implemento, o disco, né? Também ocorre 3 tentativas, né? Lançamento de disco, zona de lançamento. Isso aqui é o gráficozinho para vocês compreenderem melhor. E as categorias são feminino, disco de 1 quilograma, né? No masculino, o disco é em torno de 2 kg. E aí a gente tem a trajetória, né? O passo a passo. Preparação, o atleta move o disco para frente, para trás, em uma trajetória circular. Vocês verem que existe uma movimentação circular, né? A gente viu isso também no peso, no martelo, então é uma característica dos lançamentos, desses 3 lançamentos. No 2, giro, uma volta e meia. Os destros, né? Adiantam a perna esquerda e usam o braço contra peso. No 3, impulso, o corpo e o braço do atleta se alinham com as pernas. E no 4, arremesso, usando a perna como suporte, o atleta alça seu corpo. O disco é, então, liberado. Então, esse é mais ou menos as etapas que a gente já viu. E aí tem um videozinho também curto para explicar a vocês, mostrar. Vamos lá. Now the spotlight is on Dirk Kente, and I'm sure he's going to enjoy it. The young man from Estonia, business studies student. Joey's right now. There's Vestin Hafsteinson. He's got to be happy. He's done a great job with this man. So, Kente, last throw in the distance. He knows he's won a big shot. Sends it on his way. And again, 69 metres. So, consistency as well. Vestin looking on. Yes, good. Congratulations. That's a wonderful performance from the young man from Estonia. Once again, tremendous result. What a fantastic, unpredictable competition. As his training partner, El Ghazali, you've got to be happy for him as well. Ok, então a gente viu aqui a trajetória do disco, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Uma característica, né, desses lançamentos que a gente pode fazer uma analogia, né, uma associação. Travou um pouquinho aqui. É a postura, né, os movimentos circulares, a questão da área, por eles serem executados numa área de campo, né, onde as corridas são realizadas numa área de pista. Vou voltar aqui, gente, um pouquinho para o slide, para poder ver o que aconteceu aqui. Problemas técnicos. Tela inteira. Acho que é aqui que eu não tenho que mudar. Vamos lá. Lançamento de dardo, né? Para realizar o lançamento, o atleta tem à sua disposição uma pista com 35 metros de comprimento por 4 de largura. Ele corre para tomar o impulso necessário e, com o giro do corpo, efetua o lançamento, puxando o dardo de trás do corpo e o arremessando para cima e para frente, com velocidade que facilmente atinge mais de 100 km por hora. A medição é feita até o ponto de contato do dardo com o chão, que em geral fica enterrado por conta de sua ponta. O lançador deve permanecer dentro da zona de lançamento durante todo o movimento, permanecendo ali até o dardo tocar o solo. Caso contrário, será desclassificado.
O mesmo ocorre se o dardo tocar o chão com qualquer outra parte que não seja a ponta. Nas competições oficiais, cada lançador realiza 3 arremessos. E os donos, né, de 8 melhores marcas fazem a fase final, também com mais 3 lançamentos. E o vencedor será o que alcançar a maior distância em lançamentos válidos. Ok. Vamos prosseguir. E aqui a gente tem o passo a passo do lançamento do dardo, né? Início da corrida. Então, o atleta acelera pela pista para conseguir o impulso. A gente vê uma diferença dos outros lançamentos, né? Nesse lançamento, existe uma disposição diferenciada. Nesse lançamento, o atleta ele vai precisar de uma corrida, né? Então, que diferencia dos outros lançamentos, né? Do peso, do martelo, do disco. Então, no 1 ele diz, o atleta acelera pela pista para conseguir impulso. No 2, passos cruzados. O atleta volta e cruza as pernas, certo? Aqui. Preparando-se para a fase final da corrida. O final da corrida, os pés tocam o solo. Ao mesmo tempo, e o dardo se mantém atrás o tempo todo. Aqui, ó, gente. Certo? E no 4, lançamento, o atleta se detém e lança o dardo com um forte movimento de ombro e braço. Olha aqui, tá? Então, aqui é como se a gente fizesse, né? Passo 1, início da corrida, 2, 3, né? E aqui o 4, que aí é a finalização, onde ele finaliza aqui. E aqui a gente tem um implemento, esse aqui é o dardo, né? O lançamento do dardo ocorre na pista de corrida e lançamento, certo? As categorias e a pista, a gente já falou, né? A medição. Categorias: feminino, dardo 600 gramas, ele mede. E o masculino, 800 gramas. Ok? Aqui é o videozinho. Eu vou aumentar para ver se a gente consegue visualizar direito, porque estava travado. Well, this is the national sport of Finland, and what a hero he will be in Finland. The newspapers, the news will be covering this live, because the sport of javelin throwing is what it's all about. At the major championships in Finland, the first day to sell out is the javelin event. Here is Tero Pitkämäki, launches himself, it's a big throw, it's going out there, and it's over 90 meters. Pitkämäki already won the competition, but that wasn't enough. He comes back, 90-meter throw from Tero Pitkämäki. Well, what a way to finish this competition. Aí, apresentação. E a gente vai para as provas de salto, que se dividem em provas de salto vertical, né? As provas de salto verticais, elas implicam o salto em altura e o salto com vara. E as provas de salto horizontal, elas são as provas que abrangem o salto em distância e o salto triplo. O salto em altura, gente. O salto em altura é um salto que exige muita técnica e força aliadas, já que a corrida é feita de frente, mas o salto é feito de costas. Olha que interessante, né? Corrida feita de frente, mas o salto é feito de costas. Complicado, né? Para quem não tem habilidade, mas a gente precisa de treino, né? E para isso, competidores olímpicos passam muito tempo executando, né, essa modalidade, se aperfeiçoando. E aí continua dizendo o quê? E o atleta ainda precisa ganhar altura e não distância, como nos 2 anteriores. Nesse salto há um sarrafo, que é o obstáculo feito em fibras de vidro ou alumínio, suportado por 2 postes laterais. O objetivo dos competidores é superar a maior altura do sarrafo. Cada um possui 3 tentativas para superar uma determinada altura. E aqui a gente tem a dinâmicazinha, né, do salto. Primeira fase, corrida de balanço, certo? A segunda fase, elevação e impulso, né? Chamada.
Terceira fase, o voo, não é isso? E a quarta fase, ó, transposição da fasquia. E a quarta fase, né, a queda ou reação. O salto com vara. Essa modalidade é parecida com o salto em altura, mas é realizado com o auxílio de uma vara feita de fibra de vidro para impulsionar o atleta para cima a fim de superar o sarrafo. No caso do salto com vara, é uma corrida e o impulso deve ser dado com a vara no chão. Ou seja, tem uma corrida, né? E o atleta vai impulsionar com a vara no chão. As alturas são maiores em decorrência do maior impulso. Antes do obstáculo, uma caixa de apoio feita em metal ou madeira para que a vara não escorregue. As regras são basicamente as mesmas do salto em altura, então não muda muita coisa, só o implemento, né? O salto com vara. Daí a gente tem, ó, essa fase inicial, o atleta corre carregando uma longa vara de material flexível. Ele produz energia cinética que se acumula na vara na forma de energia potencial elástica. Quanto maior a velocidade da corrida, mais alta será a subida. Aqui nessa parte, no final da corrida, o atleta encosta a vara, ó, encostou a vara nesse solo, né? E pelo embalo que tem, entorta a vara. A energia cinética se transforma em potencial, olha aqui, gente, elástica armazenada na vara, que é utilizada para lançar o atleta, ó, para cima. Ao atingir a altura máxima, sua velocidade se anula e toda a energia será potencial gravitacional, ou seja, através da força da gravidade acontece a queda. Considerando a transformação de energia de cinética no final da corrida, até potencial gravitacional quando a altura máxima é atingida. Pode-se estimar a altura do salto, né? Então, esse aqui é da fonte do Otaviano, é de um blog, né? E aí eu achei interessante trazer para vocês, um blog de ciência. E aí a gente vai para o salto em distância. Aí é um pouquinho mais extenso, né? Mas eu vou tentar resumir. A prova consiste basicamente em correr uma distância antes de efetuar um salto sobre uma caixa de areia. O vencedor da prova é aquele que, em suas 3 tentativas, efetuar o salto mais longo de todos. O salto em distância é realizado por um atleta de cada vez, alternando entre as chances, ou seja, o primeiro atleta faz sua primeira tentativa, em seguida vai o segundo atleta, também em sua primeira tentativa, e assim sucessivamente, até que todos tenham feito a sua primeira tentativa. Segunda tentativa só pode ser feita depois que todos fizeram a primeira. Para que o salto seja validado, é obrigatório que o atleta dê um impulso com um dos pés antes da faixa delimitadora que fica antes da caixa de areia. Ó, importante, até deixei aqui em negrito para vocês. Caso contrário, ou caso ele pise ao lado da caixa delimitadora, o salto será invalidado. A aterrissagem deve ser feita dentro da caixa de areia, na maior distância possível da faixa delimitadora, para que seja considerado um salto bom e válido. Caso o atleta aterrisse fora da caixa de areia, seu salto será invalidado. Após aterrissar, o atleta deve sair sempre para frente, nunca para trás. Caso ele caminhe sobre a caixa de areia, seu resultado será anulado. Então, tem algumas advertências, né, aqui, que fazem com que seja anulada essa prova. É uma prova mais criteriosa, assim, em termos de detalhes, né? Todas têm, mas essa aqui... Então, tá aqui. A dinâmica do salto em distância, também eu tirei do blog, né, de ciência, do Otaviano Elim. E aí fala o seguinte: nesse esporte, a estratégia é atingir uma grande velocidade horizontal após a corrida e antes do salto, dá um forte impulso para cima, né? Com o impulso, ele consegue saltar segundo uma velocidade que forma um ângulo de cerca de 22 graus com a horizontal. Quanto maior o impulso, maior a velocidade vertical do atleta, né? Então, tá aqui. O empurrão dado com uma perna pode adicionar cerca de 550 joules à energia cinética do seu movimento. Então, esse aqui é mais para, a termos de curiosidade, de vocês verem como acontece a dinâmica do salto em distância, que é um salto horizontal.
O salto triplo também, né, possui a mesma premissa do salto à distância, eles são saltos horizontais, né, os demais que eu citei anteriormente são saltos verticais e esses são horizontais. A única diferença é que a faixa delimitadora está localizada bem antes da caixa de areia para que o atleta tenha que dar mais 2 passadas após o impulso, realizado antes da faixa delimitadora. Então, algumas informações importantes, né? A pista deverá ter no mínimo 40 metros de comprimento e 1,22 metros de largura. A faixa delimitadora deve estar a 11 metros da caixa de areia. O pé que o atleta utilizar para dar o primeiro impulso é o mesmo pé que ele utilizará para dar o último impulso antes da caixa de areia. Logo, o segundo toque no solo é feito com o outro pé. Durante esse processo, ó, se o atleta tocar o solo com o outro pé ou pé inativo, olha que interessante, isso aqui é uma das regras, que, né, eliminam. Seu salto é invalidado. Então, invalidou o salto ali. Dá o primeiro impulso, além da caixa limitadora, invalidará o salto. As demais regras são as mesmas do salto em distância. Então, salto em distância, salto triplo, são semelhantes. E aqui as fases do salto triplo, é uma corrida de impulso, o primeiro salto, que é conhecido como hop, segundo salto, step, e o terceiro salto, jump. E aqui está a dinâmica do salto vertical, né? Salto, que é o salto triplo. E os atletas, esse também é um salto vertical, viu, gente? Tem 3 tentativas para saltar o mais longe possível, tocam o solo 2 vezes, uma com cada pé. Pega o impulso em pista de cerca de 40 metros. E aí a gente vai para as provas combinadas, porque eu falei na aula passada, eu coloquei que uma das modalidades do atletismo eram as provas combinadas, mas aí eu achei por bem interessante trazer o que seria, né? O que seriam essas provas combinadas? A gente tem o decathlon, que é uma competição de atletismo composta por 10 provas nos Jogos Olímpicos, é uma modalidade exclusivamente masculina. Então, as provas que compõem o decathlon, a corrida de 100 metros, salto em distância, salto em altura, lançamento de peso, lançamento de disco, dardo, salto com vara, corrida de 1.500 metros, corrida de 400 metros e corrida de 110 metros com barreira. Historicamente, o atleta que vence o decathlon é considerado o melhor atleta do mundo. As regras do decathlon são as mesmas das modalidades que os interagem. O decathlon, né, composto por 100 metros rasos, aqui está falando como acontece, né? E o heptátlon, ou provas combinadas feminina, né? Então, nessa, o que é que difere do decathlon? Nas provas femininas, são 7 provas, né? Uma prova exclusivamente feminina. As provas que compõem são a corrida de 100 metros com barreira, lançamento de peso, lançamento de dados, salto em altura, salto em distância, corrida de 20 metros, corrida de 80 metros. Vocês viram? Ela distingue aqui um pouquinho, porque no decathlon, né, a corrida é de 1.500, de 400, de 110, com barreira. E aqui, na feminina, a corrida é de 20 e 80. As regras do heptátlon são as mesmas das modalidades que os integram. Provas combinadas, então aqui, ó, lançamento de dado, arremesso de peso, salto em distância, salto em altura, 100 metros com barreira, 800 metros rasos, 200 metros rasos. Gente, eu fiz uma confusãozinha aqui, não é 20 metros, viu? Aqui, ó, corrigindo, 200 metros, 800 metros. Fazer logo, que eu já reparei, porque depois eu vou ver o vídeo, aí vou dizer, menina, eu fiz me equivoquei, um monte de coisa. E aqui nós finalizamos com as nossas referências bibliográficas. Porque, gente, é importante para que vocês possam aprofundar os estudos, as pesquisas. Vai que tem alguém bem interessado, né, nesse assunto, quer se aperfeiçoar nessa modalidade, quer até seguir carreira. Então, a gente sempre dá as referências para que vocês possam melhorar os estudos. E a gente finaliza aqui nossa terceira aula, foi um pouquinho mais extensa, com certeza, mas por um motivo, né, que é por conta que eu já falei, é uma modalidade mais extensa,
que requer mais tempo, né? Então a gente precisa disso. Fiquem com Deus, saúde, paz, beijo grande e até a próxima.